ao Centro Espírita Leão Denis, os companheiros que nos acompanham através da internet, também meu boa tarde. Hoje nós teremos como palestrante a nossa querida irmã Luzia Pontes, que falará aos nossos corações. E no momento do passe, nós teremos a nossa irmã Carmen Lúcia, que usará da palavra. Hoje, como é de costume, nesse horário das 15 horas, nós estudamos sempre o livro, o Ato, Vida e Ato dos Apóstolos de Caibá Chute. Mas como esse mês nós estamos homenageando o nosso querido irmão Allan Kardec, então o estudo vai ser todo voltado a uma página que Baltazar definiu junto ao nosso querido Allan Kardec. E nós vamos lê-la e logo após passaremos a palavra à nossa irmã para dar suas abordagens. É uma mensagem extraída do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, que se intitula, quem assina é o Baltazar, que traz a psicofonia de altivo caríssimo Panfiro, e se intitula assim: Kardec, o renovador de ideias. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Há homens na terra que têm um condão de multiplicar ideias, de renovar concepções e de fermentar os sentimentos das criaturas. Entre muitos que desceram à terra, está o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, alma de escola. Mas, acima de tudo, espírito com as qualidades já citadas de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimento e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sob esse aspecto. Somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus, seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. A doutrina dos espíritos, que ele tão bem soube traduzir para os homens da terra, teve nele um elemento que impulsionou, certamente, a ideia que trazia. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado, na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se de ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Ao homenageá-lo, hoje, que todos, do fundo do coração, orem e observem essa qualidade tão importante deste generoso líder, que soube descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Nas preces, agradeçam a ele, agradeçam a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós e agradeçam a Deus por aquelas pessoas
que já estão conhecendo a maravilhosa doutrina espírita e que, de posse dessas 3 orações, todos sigam adiante no santificado propósito de caminhar na direção da elevação em busca de Deus. Que a bondade do Mestre Jesus ajude e abençoe a todos, iluminando os seus corações com a paz e com o sentimento de gratidão. Muita paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Queridos irmãos, sobre essa mensagem tão esclarecedora, estimulante para cada um de nós, vamos fazer a prece. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes no Centro Espírita Leão Denis, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, em agradecimento a este trabalhador incansável da sua seara, que se intitula Allan Kardec. Que ele possa, Senhor Jesus, na esfera que se encontra, bacejar todo o universo nesse fluido pacificador. Permita, Mestre Senhor, que ele possa balsamizar as nossas dores, as nossas dificuldades, trazendo toda esta compreensão através dos livros deixados por ele. Que nós sintamos esse espírito de escola, nos fortalecendo, nos dando ânimo e coragem para prosseguir a nossa jornada. Sabedor das dificuldades, mas que tenhamos fé, tenhamos confiança para enfrentamento que há de vir à medida que formos desenvolvendo os nossos conhecimentos em torno da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que envolva a nossa irmã Luzia Montes, que trará os seus estudos em torno desse codificador do Espiritismo. Pedimos também, Senhor, que envolva a nossa irmã Carmelúcia no momento da sua locução em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, Mestre Jesus, em seu nome, em nome dos mentores espirituais do Centro Espírita Leão Denis, e em nome de Deus, nós te pedimos, Senhor, a permissão para darmos por iniciado os estudos e passe da tarde de hoje. Se conosco, Senhor, que muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, como foi dito por mim, hoje nós não estudaremos, Vida e Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Luzia Ponte, envolvendo-a nessas vibrações de paz, de harmonia, para que ela traga os seus estudos em torno do nosso querido Allan Kardec. Que o Senhor Jesus te abençoe, minha irmã. Boa tarde a todos. É com um sentimento de profunda gratidão e honra que estou aqui nesse momento para falar do nosso grande mestre Allan Kardec e agradecida pela atenção dos senhores e agradecida também pela atenção dos nossos irmãos internautas que estão neste momento nos ouvindo. Mas Allan Kardec, quanto mais a gente estuda sobre Allan Kardec, quanto mais a gente lê as obras de Allan Kardec, mais surpresos nós ficamos diante da grandiosidade da obra e
e da grandiosidade que foi esse homem, grande espírito. Ficamos também surpresos cada vez que a gente vai estudar uma questão do Livro dos Espíritos e a gente vê que a gente não sabe nada, que a gente não estudou nada. A gente percebe que quanto mais a humanidade avança em conhecimento, quanto mais a tecnologia se moderniza, quanto mais a ciência avança, nós estamos com a convicção de que está tudo no Livro dos Espíritos. E pode até ser, né? Pode até ser. A gente não sabe se algum dia ou que algum dia a gente vai encontrar algo que esteja fora desse processo de modernização e de conhecimento e de progresso da humanidade que não esteja lá. Mas até agora a gente não encontrou nada de diferente. As obras de Kardec, né, juntamente com os espíritos, nos fazem estarmos conscientes, inclusive, do nosso papel diante dessa grande obra. E diante da humanidade, é importante a gente colocar isso. Não tenhamos dúvida de que os espíritas têm um papel fundamental dentro desse processo, desse momento, né, crucial que nós estamos vivendo dentro da sociedade. Sociedade não somente brasileira, mas sociedade terrena. E até planetária, né, porque nós temos uma responsabilidade de elevar a Terra ao planeta de regeneração para que a própria Terra cumpra com seu papel dentro do universo. Então, eu estive estudando e eu encontrei num livro, o nome do livro é Reconhecimento Allan Kardec. Ele é datado de 2004, uma psicografia de Valdo. E quem, senão quem, deu essa mensagem foi Leon Denis. Leon Denis. E a gente não podia deixar de trazer a palavra de Leon Denis diante da grandiosidade da figura que é Kardec. E essa psicografia ela foi feita em francês, com as letras invertidas. Então, toda a mensagem é em francês, mas está toda invertida. Aquela mensagem que a gente tem que colocar no espelho, né, para poder ler, ou então virar o papel assim, de encontro à luz para poder ler. Então, Leon Denis diz para a gente o seguinte, pequenininha a mensagem. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Observem bem. Outubro de 1804, Napoleão sagrou-se imperador dos franceses. Kardec nasceu. Agora, é interessante que há um dado maior aí. Em 1804, sagrando-se imperador, Napoleão Bonaparte construiu o Código Civil Napoleônico. Esqueci até aqui para eu não... Escrevi para não esquecer. O Código Civil Napoleônico, que foi considerado o mais importante código do século XIX, que tinha o interesse de edificar na França da época o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Coincidência? Não. Nós sabemos da missão de Napoleão Bonaparte, né, preparar o solo de França para que a doutrina espírita surgisse. Sabemos também da própria missão da França, com o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade na Revolução Francesa, preparar o país para o advento da doutrina espírita. Porque Kardec ia encarnar. Kardec iria reencarnar. Jean Hus,
Jan Hus, o grande líder na Boêmia, iria reencarnar com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, a gente vê dentro, né, da própria história do homem um traçado, uma condução nos atos que, por piores que a gente possa achar que sejam ou que estejam fora de um contexto, já estão pré-determinados, já estão, seja lá como for. No entanto, quando Kardec reencarnou na França, encontrou uma França altamente complicada, moderna, né? Moderna, em todos os níveis, em franco progresso materialista, palco, né, de grandes eventos de progresso, mas era altamente bélica, altamente bélica. E não era para ser assim, mas foi. E a doutrina espírita surgiu naquele contexto, com todas aquelas dificuldades. Talvez, né, para trazer um sentido até maior dentro do processo. E a gente vê o companheiro Hippolyte Léon Denis Rivail com uma missão que transcende qualquer tipo de reflexão. Qualquer tipo de reflexão. Pregar, você já cansou-se de falar isso aqui na tribuna. Falar-se de doutrina espírita hoje é muito tranquilo. Nós que estamos dentro da doutrina espírita somos beneficiários e herdeiros de todo um processo de luta. Hoje nós já não lutamos mais. Não é isso? Hoje nós temos uma sociedade mais propícia às ideias. Porque interessante que no Evangelho, não sei qual é, não sei se é capítulo 16, onde está escrito, o Espírito fala, marchai modernos São Bernardos. A revolução que a gente está hoje vivenciando é uma revolução de ideias, né? De ideias. Mas nós temos o suporte. Temos uma sociedade mais simpatizante, né, das ideias espíritas. Mas quando Kardec trouxe essas ideias, né, publicou o Livro dos Espíritos, era uma sociedade altamente hostil. Né, hostil. E não somente, né, a dificuldade de trazer uma ideia nova para o povo, mas dentro mesmo do meio acadêmico. Então, voltando aqui para Léon Denis, ele diz que Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. E ele ainda traz a informação do Jan Hus. Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza. Missionário da verdade. Nós, Léon Denis falando, beneficiários de vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente, orai por nós, vós que já estás no reino dos céus. Então, é uma mensagem curta, belíssima, que dá conta, os senhores vejam, espíritos também da envergadura de Léon Denis, não é? Que aqui encarnado, reencarnado, né? Teve uma curta vivência com Kardec, apaixonou-se pela doutrina espírita aos 18 anos, e os senhores vejam, desencarnado homenageando Léon Denis. E nós? Né? Nós, como beneficiários e herdeiros, qual a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Né? A palavra responsabilidade pode soar até como peso, né? Mas a gente só é responsável no limite das nossas forças.
Então, dentro do limite das nossas forças e das nossas possibilidades, nós devemos, né, trabalhar tendo como diretriz agir, tendo como diretriz pensar, tendo como diretriz as informações trazidas pelo plano espiritual, através de Allan Kardec. E hoje a gente ainda tem muito isso, não é? Então a gente coloca, afinal de contas, obrigada, viu? Como a gente, tendo gente boa ao lado é bom. Aqui nós temos o capítulo Não Vim Destruir, capítulo Não Vim Destruir a Lei, né? É o item 10. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Vou repetir. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon. Poitiers, 1861. Somos nós. Quando eles falam, somos nós. Estamos em meio a até uma luta, não uma luta externa, mas a luta é uma luta interna. Por isso que a luta não é mais com armas. É a luta contra as ideias, mas as ideias nossas. E Kardec, quando trouxe a doutrina espírita, né, publicou o livro, a preocupação era que naquela época, né, aquele período hostil, ele sabia o que ele iria enfrentar, porque ele até fala que ele estaria derrubando crenças, eu até anotei aqui, estaria derrubando crenças e a própria sociedade já muito envelhecida, né, com as suas ideias. Mas então, quem foi então Kardec? Olha, vocês vão me ouvir, quase falar Leon Denis, sabe? Quase falar Leon Denis, mas não se preocupem não, Kardec mesmo. Hippolyte Leon Denis Arrivail, o nascimento em 3 de outubro então, de 1804. Fez seus estudos, iniciou seus estudos em Lyon e completou em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, muito considerado na época, né? Era uma grande referência em educação. Sólida instrução servida por uma inteligência inigualável. Inteligência inigualável. A inteligência de Kardec já estava fervilhando para dar conta do que ele iria realizar. Então, ele publicou várias obras. Eu fiz assim, uma síntese bem pequena para mostrar a inteligência de Kardec. E interessante até que no Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, falando de riqueza, a gente vai ver que é um capítulozinho que eu trouxe para os senhores, lá embaixo que fala da fortuna, da riqueza, da inteligência. Então a gente vê a inteligência de Kardec a serviço da humanidade. Mas, sólida instrução servida por uma inteligência inigualável. Conheci o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês. Tinha uma grande cultura científica, inteligentíssimo. Ele era um erudito, podemos dizer assim, não é isso? Publicou inúmeros trabalhos. Então, coloquei diversificado aqui só 4. Diversificados, para a gente ver o nível de inteligência de Hippolyte Leon Denis Arrivail, do homem. Plano para melhoramento da instrução francesa, em 1828. Então, não tinha nada a ver com doutrina espírita ainda, né? Curso prático e teórico de aritmética. Gramática francesa clássica, em 1831. Ele publicou. Publicou em 1846, programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. E bacharelou-se em Ciências e Letras. Então, o que a gente vê? Um erudito, um intelectual. É isso? Só que tem um problema. Como todo erudito e todo intelectual, ele era um inquieto. A gente tem a ideia
Quando a gente acha que uma pessoa é erudita, a gente tem a impressão que a pessoa já atingiu o ápice da cultura lá a que ela se destinou. Mas o erudito, o intelectual, ele é um inquieto. Ele busca cada vez mais saber e conhecer. Porque ele não se julga um autossuficiente. Porque a autossuficiência não faz parte da personalidade de um erudito. Um erudito, ele não para de estudar. Se nós trouxermos essa reflexão para o comportamento de Kardec, a gente vai ver que ele era um incomodado. Ele era um homem que não parava. Há uma questão aí com Kardec com relação a tempo, que a gente tem que pensar. Ele só teve 10 anos para elaborar esta obra monumental. Junto aos espíritos, obviamente, né? 10 anos. 10 anos. Deve ter sido uma loucura, porque aplicando o método científico em cada coisa, as coisas deviam demorar. Mas ele sentia que não tinha muito tempo. Aí a gente traz para a gente, hoje, olhando para a nossa vida, o que são 10 anos? Como estão os nossos últimos 10 anos? Entenderam? Ele só teve 10 anos. Em 10 anos a gente faz muito ou a gente não faz nada. Às vezes a gente faz pouco, dentro também das possibilidades da gente. Mas às vezes a gente, o tempo vai. E a gente se perde no tempo. Mas ele não tinha tempo a perder. E ele era um erudito. Ele tinha ânsia. Quando ele tomou conhecimento, né, das mesas girantes e foi procurar ver o que era aquilo, ele viu que tinha todo um tratado de filosofia, porque até depois que ele recebeu aqueles cadernos, eu fico pensando nele. Uns dizem que foi 20, outros dizem que foram 50, outros dizem que foram 55. Nem importa o número de cadernos que ele recebeu lá, das perguntas e respostas que o senhor Bodin e lá as outras pessoas tinham feito aos espíritos, o senhor Bodin deu para ele, toma isso aí, arruma esse negócio que a gente está tentando arrumar e não consegue. Então ele, com a inteligência, com a perspicácia que ele tinha, ele conseguiu organizar aquilo ali e viu que tinha um tratado filosófico e que a coisa era séria, não era aquilo que eles falavam, não era só brincar, né? Havia uma situação muito, muito maior por trás daquilo ali. Então ele começou, né, e ele já conta, ele conta para a gente, que ele começou que ele fez lá na casa do senhor Bodin, os primeiros estudos sérios com relação a tudo aquilo. Já levava as perguntas, né, prontas. Os senhores vejam o nível de reflexão. Então, as perguntas que Kardec elaborava não poderiam ser respondidas por quaisquer espíritos. Não é? Então, ele mandava as perguntas para vários locais, pessoas que não conheciam, conheciam umas às outras, e ele viu que vinham respostas diferenciadas de acordo, isso ele deduziu, de acordo com o conhecimento de cada espírito. Mas havia perguntas altamente filosóficas, só podiam ser dadas por espíritos que tivessem um alto nível de conhecimento. Então ele fala para a gente, ele que fala, fiz os meus primeiros estudos sérios na casa do senhor Bodin. E ele diz, e o que a gente observa? Quando ele foi fazer esses estudos, ele já tinha mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Bom, hoje nós, com 50 anos, eu tenho mais. Mas as pessoas que têm 50 anos hoje, têm um estilo de vida, têm um jeito de ser completamente diferenciado daquele tempo. As pessoas que tinham 50 anos naquele tempo eram bem mais velhas, né? Até o tempo de vida das pessoas era bem menor, né? Então, ele conheceu a doutrina, né, todo aquele processo, com mais de 50 anos. Só que não foram os conhecimentos espíritas que moldaram o caráter de Kardec. Kardec já tinha um caráter moldado. Com o conhecimento espírita, a personalidade de Kardec, o caráter de Kardec foi lapidado. Ele já era um homem caridoso.
Ele já era um homem caridoso. Ele, inclusive, tem estudos de Kardec, educador. Kardec, ele era um educador por excelência. Por excelência. Poderia ter seguido, né, o exemplo da família de juristas e tal, mas ele trilhou outro caminho. Então, a gente vê que trilhar outro caminho não é um descaminho. Muitas das vezes a gente pensa que é um descaminho, mas não é um descaminho. Então, ele ainda diz que aplicou essa nova ciência o método de experimentação. Qual era esse método de experimentação? Ele observava os fenômenos, atentamente inclusive, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução ou pelo encadeamento lógico dos fatos, né? E ele ainda diz que ele não admitia como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. E ele disse que, inclusive, que esse método ele adotava desde que ele tinha 15, 16 anos. Ele era um estudioso de magnetismo, né? Agora, quando ele começou a fazer esses estudos, começou com esse método científico, diante lá dos fenômenos, ele percebeu que ele estava diante, ele percebeu a gravidade da exploração daquelas coisas. Então, aí sim, viria a trazer, até a nossa página de hoje fala, ele vinha a trazer uma completa revolução nas ideias e nas crenças naquela época. Então, tudo aquilo ali viria a trazer toda uma nova forma de ver a vida, o mundo e ver Deus. E outra coisa, a fé. Era um novo conceito de fé que estava surgindo, que era a fé raciocinada. A fé raciocinada, né? Que encararia a razão face a face. Agora os senhores vejam, nós, hoje, 2018, Rio de Janeiro, Brasil, nós estamos com todas essas ideias, todo esse trabalho, né? Todo esse esforço. E a gente, às vezes, fica com um pouco de preguiça de ler um livro doutrinário, né? Às vezes a gente não valoriza muito. Mas tem aqui um textinho que eu trouxe também. É muito interessante. É de Emmanuel, do livro Caminho Espírita. Às vezes a gente tem uma preguicinha de ler, não vou ler não. Lembrando o codificador, o que Emmanuel fala. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Essa obra monumental. Por quê? Isso. Emmanuel, com reconhecimento ao valor do codificador dessa obra. Muito além, sem idolatria nenhuma. Mas muito mais do que somente estudar, muito mais, a gente tem que aprender a valorizar o esforço dele. Poderia ter vivido uma vida de Fausto, era rico, teve uns altos e baixos lá na vida dele, mas como todo mundo tem, né? E como nossa própria página diz, amadurecimento emocional ele tinha para, como se diz na gíria, segurar qualquer revés que viesse. Tinha amadurecimento emocional. A nossa página fala sobre isso. Ele tinha um condão de multiplicar ideias, renovar concepções, fermentar os sentimentos das criaturas. Ele tinha isso. Ele podia. Né? Então, ele podia ter levado uma vida tranquila. Outra coisa também que eu gostaria de trazer com relação
a própria erudição, né? A questão até da inteligência. Kardec poderia ter ficado com esse conhecimento todo para ele. Ele mesmo falou, né, que, a princípio, ele pensou em fazer todos aqueles estudos com o objetivo de uma instrução pessoal própria. Vou ver o que é aquilo lá. Mas quando ele começou a estudar, quando ele começou a fazer as análises, ele prestou atenção no vulto daquela coisa. Não, isso não pode ficar para mim. Aí está a chave também da evolução espiritual de Kardec. Porque no Evangelho, a gente vai ao Evangelho agora, eu anotei aqui, capítulo 16, item 11 do Evangelho, as últimas linhazinhas lá. Esse capítulo 16 não podemos servir a Deus e a Mamon, e é o emprego da riqueza. Então, os espíritos vêm trazendo, instrução dos espíritos, trazendo lá considerações do uso da riqueza, tal, riqueza mesmo. Mas nesse capítulo 11, lá no finalzinho, ele fala de uma coisa muito importante que às vezes passa despercebido a gente, que é a riqueza da inteligência. A questão da riqueza da inteligência. Porque a riqueza, a gente poderia discutir vários aspectos da riqueza. Mas a riqueza da inteligência, todos nós temos inteligência. Nós nascemos com ela. Fomos criados com ela. Agora, desenvolver e cultivar, aí é com cada um. Por piores que sejam as situações sociais, econômicas, etc, etc, a gente tem condições de desenvolver a inteligência. E Leon Denis prova isso para a gente. Né, com muita clareza. Né? Então, é dito lá que a riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Isso Kardec fez. Um homem extremamente inteligente, com uma inteligência inigualável, né? De posse de todo esse conhecimento, ele não guardou a parábola dos talentos. É isso? Ele jogou para o mundo. Ele jogou para o mundo. E nós, como grandes goleiros, nós pegamos. Pegamos. Mas a gente tem que trabalhar isso. A gente tem a obrigação de desenvolver isso. A gente não pode ficar só, Kardec, mas ele é um grande missionário. Quem dera eu fosse Kardec. Gente, nós estamos caminhando. É a ideia de progresso, não adianta não. Modernos São Bernardos. Se um dia nós pegamos em armas, alguns de nós aqui, não sei, né? Possa ter pego em armas em outras encarnações, hoje a gente já não vai mais fazer isso. A nossa luta hoje é diferente. A gente tem que mostrar para o mundo que, de posse dos conhecimentos espíritas, a gente pode fazer uma sociedade melhor, mais igualitária. Né? Uma sociedade dentro dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que pode até não ter surtido muito efeito naquela época, mas é uma bandeira perseguida pelas pessoas que acreditam em Deus. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se os senhores forem a obras póstumas, nesse capítulo, é Kardec. Obras póstumas é Kardec. Os senhores vão ver que capítulo. Que capítulo. Ele dizendo para a gente lá que não existe liberdade não igualdade se não houver fraternidade. A fraternidade é que dá diretriz para o processo de igualdade do ser humano, que a gente vê o outro como irmão, e aí a gente tem a tão falada, tão buscada liberdade, porque a gente não terá mais medo um do outro. Quando nós passarmos a ver o nosso próximo como nosso irmão em Cristo, né? Somos todos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus, né? Todos assim irmanados, nós não teremos mais medo um do outro, seremos uma sociedade livre.
Porque eu não vou esperar nada de mal de ninguém. E ninguém nunca esperará nada de mal de mim. Então, é isso que a doutrina espírita vem dizer para a gente todo o tempo. E Kardec foi o grande missionário que pôde nos presentear com isso aí, interpretar. Como diz a nossa página, deve-se olhar para a figura de Kardec também sob esse aspecto. Somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita transformar-se no dia a dia. Estão vendo? Então, aqui nós temos ainda Kardec como um grande educador, e ele traduziu várias obras. Era um poliglota, né? Traduziu várias obras. Dava aulas gratuitas. Olha de novo o Evangelho aí. A questão da inteligência. O Evangelho, capítulo 16, item 11. De novo. Dava aulas gratuitas. Dedicação ao ensino e seu amor ao bem. Eu ainda marquei aqui que era para não esquecer de falar. Tá? Já observaram que o professor, ele não está, ele é? O professor, ele tem uma missão muito grande. Todos nós temos a nossa, né? Mas essa profissão, ou profissãozinha, hein? Área da saúde também, né? Todas as áreas, mas o professor, ele tem material humano. Material humano. Está ali de posse. Então, o professor, ele pode levar muita coisa boa e, às vezes, dentro de uma sala de aula, ele tem a oportunidade de transformar uma vida. Quantas vidas Kardec transformou? Um educador por excelência, não é? Ele ensinava química, física, anatomia e astronomia. Possuidor de um método diferenciado lá, que eles chamam de mnemônico, ele fazia com que os alunos aprendessem as coisas de uma forma mais leve. Uma forma mais leve. E isso trazia até rapidez e mais facilidade para os alunos aprenderem. Aí a gente vê Kardec homem. Duas fases na vida dele. A fase anterior ao espiritismo e a fase dentro da doutrina espírita já. E a gente vê a fase anterior, uma fase mais material, né? A fase mais material, mas já com uma grande superioridade moral. E ele, né, dentro da doutrina espírita, uma fase já inteiramente espiritual, a gente vê uma preocupação de Kardec constante com a doutrina espírita. E até o momento, né, nós vamos ter essa semana toda falando de Kardec, então os expositores vão falar muito mais ainda. Há um momento que ele está preocupado com a doença. De vez em quando ele ficava doente. Não é para menos, né, gente? Não é para menos. Ele dormia muito pouco, ele foi chamado a atenção pelos espíritos. O espírito guia, né? Que ele tinha que dormir mais, ele tinha que cuidar mais da saúde, senão ele não daria conta da missão. E ele fica preocupado. E ele pergunta até se ele teria alguém para continuar, né, o trabalho dele. Mas eles falam para ele, olha, vai com calma, diminua o ritmo para você poder dar conta da tarefa. No início, quando eles disseram o que ele ia fazer, no início dos trabalhos, ele ficou meio que surpreso e não se achou à altura da missão. Então, mas é comigo mesmo que vocês estão falando? Sou eu mesmo? Não. E eles avisam a ele, olha, você vai ser caluniado, vão debochar de você, vai ser discriminado, e etc. Você vai passar uma situação terrível por conta das ideias que você vai trazer. Mas, se você não quiser, haverá alguém que vai substituir. Alguém vai substituir. Então, diante da missão, mesmo, inclusive eles diziam assim para ele, ingratidão e traição
daqueles de quem você jamais esperaria. Olha só. Eu não sei dos senhores, mas não, eu não. Espera aí. Eu não sei se eu vou aguentar isso não, porque a gente fica sabendo que o vizinho falou mal da gente, a gente já quer comer o fígado da vizinha. Né? Então, imagina um trabalho daquele, o homem não tinha descanso, gente. Era dia e noite o homem trabalhando. E ainda haveria alguém para falar mal dele? Para caluniar, ainda haveria isso. Não é? Então a gente fica, né, diante da grandiosidade desse homem, desse espírito, né, muito orgulhosos de termos essa obra nas nossas mãos. Muito orgulhosos. Honrados. Honrados. E dentro, né, da Casa de Leon Denis, que nos oferece tantas oportunidades de estudos e de compreensão, que é fundamental. Compreender esse homem, compreender os mentores da casa, compreender a missão desse homem que é grandiosa, e saber cada vez mais, e ter, assim, orgulho, né, de estar dentro desse movimento. Eu coloquei aqui também que ninguém se torna responsável por uma tarefa dessa, como Kardec, à toa. Eu li no livro Nos Domínios da Mediunidade, eu procurei e não achei, não adiantou. Senão eu ia trazer tudo dos senhores, mas está lá, Nos Domínios da Mediunidade. No plano espiritual, uma grande trabalhadora, ela ia exercer lá uma tarefa que, na visão de um outro espírito, era uma tarefa pequena, uma tarefa até simples. E o instrutor fala o seguinte, aparentemente, dizendo com minhas palavras, uma tarefa simples, mas só ela pode realizar. A gente vê hoje a doutrina espírita, o Pentateuco montado, formado. Mas espera aí, não é isso tudo não. Né? A gente não valoriza muito. Mas aí, ele estava falando lá, o instrutor. Uma tarefa aparentemente pequena, mas só ela pode realizar. Porque ela já desenvolveu virtudes para desenvolver essa tarefa. Uma tarefa simples lá. Simples. Que até a pessoa se sentiu em condições de realizar. Só que a responsabilidade, ela é proporcional à evolução do espírito. Às vezes uma tarefa que a gente encara como pequena, uma tarefa que a gente pensa que foi fácil, a gente não tem noção do que aconteceu para aquela tarefa ser realizada. Não é? Diante da grandiosidade da doutrina, a gente já dá para mensurar a responsabilidade de Kardec diante disso. E a responsabilidade de Kardec estava proporcional à evolução espiritual de Kardec. No livro Cartas e Crônicas, o título é Kardec e Napoleão Bonaparte. Se os senhores tiverem esse livro, os senhores deem uma olhadinha lá. Há um acontecimento lindíssimo que reúnem-se, né, no plano espiritual superior, a espécie de um conclave de vários espíritos eminentes, muitos, eles citam lá grandes espíritos, filósofos, cientistas e tudo, encarnados e desencarnados. Para um momento que foi grandioso, que foi Napoleão já estava reencarnado, e diante da missão que ele teria, né, eles reuniram Kardec e Napoleão. Foi um momento belíssimo. Estavam lá reunidos e desce de um plano espiritual superior, um espírito com uma grandiosidade de brilho. E eles apresentam Napoleão a Kardec. Kardec ampara Napoleão no colo, porque sabe que Napoleão, encarnado, ele estaria diante dos apelos da matéria. Dos apelos da matéria.
E, coitado, Napoleão ele não consegue levar adiante a missão, né? A gente sabe disso. Então, Kardec tem ali, a gente vê ali, né? Quando ele abraça Napoleão, a gente sente, através das palavras, que Kardec sabe que Napoleão poderia fracassar. Eu acho que ele sente, essas são palavras minhas, tá? Eu acho que ele sente até um pouco de pena de Napoleão, diante dos apelos da matéria que ele tinha em vaidade. Ele estaria diante da vaidade, que é o que muitas vezes nos faz perder uma encarnação inteira. Ele sabe que ele poderia ser abatido pela vaidade. Interessante que Kardec não foi, né? Interessante que Kardec não foi. Encontrou a França do jeito que encontrou, levou a termo a tarefa que tinha que levar e não se envaideceu. Pelo contrário. Pelo contrário. Morreu trabalhando. Vítima de um aneurisma, né, em 1869. Se não me engano, foi em março de 1869. Então, o que nós temos mais a falar sobre esse nosso grande companheiro, nosso grande mestre, nosso grande líder, né? Sem idolatria. Temos que ter o reconhecimento pela obra e reconhecimento pelo Espírito, sem idolatria. Mas saber da grandeza dele, saber de tudo aquilo que ele nos trouxe e que nós temos o dever de conduzir. Dentro dos limites que a gente tenha, né? Conduzir as nossas vidas pautados em todos esses ensinamentos que ele nos trouxe. Dos espíritos e ensinamento de vida. Tá? Ensinamento de vida. Não, nós temos dentro da doutrina vários expoentes. Vários expoentes. Mas Kardec é o nosso grande líder, é o nosso grande mestre. E repetindo, Emmanuel, nós precisamos divulgar Kardec. Divulgar. Saber que qualquer outra obra que veio depois, veio pautada nas obras de Kardec e dos espíritos que trabalharam com ele. Prioridade, Kardec. Então ele fala, sentir, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar. Não fundamentalismo, mas conhecimento. Se a gente estuda, a gente não fica fundamentalista. A gente tem que ter razão. E o que ele fala para a gente? Bom senso. Bom senso na condução das nossas vidas. Então, fechando com nossa página de hoje, ao homenageá-lo hoje, que todos nós, né, do fundo do coração, oremos e observemos essa qualidade tão importante deste generoso líder, que soube, como diz essa mesma página, obstinadamente, né, servir a uma causa, descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem, libertação de ideias antigas. Nas preces, primeira coisa, agradeçamos a Kardec. Segunda coisa que ele fala, agradeçamos a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós. Terceira coisa, agradeçamos a Deus por aquelas pessoas que já estão conhecendo a doutrina espírita. Agradeçamos a Deus pelas pessoas que já estão conhecendo a doutrina espírita, nós. Né? E que de posse, então, dessas 3 orações, possamos seguir em frente no santificado propósito de caminhar em direção à elevação. Jesus possa nos abençoar e que os senhores, nesta semana, tenham a oportunidade de refletir muito, muito. E procurarem mesmo se informar. Na verdade, quem foi Kardec?
Porque o Carlos de Brito Embaçaí, ele fala uma coisa que eu julguei muito importante no livro dele. A biografia verdadeira de Kardec está ainda para ser escrita. O que nós sabemos de Kardec ainda é muito pouco, muito pouco. E quem sabe um de nós, um dia, numa outra encarnação talvez, a gente não vai escrever sobre Kardec. Vamos nos aproximar desse espírito, né? Se a biografia dele está ainda para ser escrita, vamos trabalhar para que ele possa ser cada vez mais conhecido. Dentro desse pouco que a gente conhece dele. Porque a gente conhece muito pouco de Kardec. Das obras dele, cada vez que a gente pega, não é possível. A gente pega um livro e vai ler e fala, meu Deus, não é possível que ele tinha esse nível de reflexão. Que espírito era esse? Então, meu muito obrigada à casa, muito obrigada aos senhores pela atenção. E fazendo assim um coro, né, com os mentores da casa, muito obrigada a Kardec, por fazer com que a gente tenha tantos conhecimentos e tantas possibilidades de renovação enquanto pessoa, porque a gente precisa ser homens de bem. Nós precisamos ser pessoas melhores. Ah, você quer fazer o bem? Tudo bem, fazer o bem. Mas vamos pensar em sermos pessoas boas. Vamos ser pessoas boas. A doutrina espírita nos conclama isso. Vamos olhar o outro como uma pessoa que tem direito a ter ideias diferentes, pensamentos diferentes. Vamos trabalhar. A palavra é essa. Seu altivo falava. É trabalho. Tudo é trabalho. Transformação não é só varrer casa e sair de casa de manhã. Transformação moral é trabalho, e trabalho profundo. Mas a gente tem a doutrina espírita, a gente tem os espíritos mentores da casa, e a gente tem esse grande mestre Kardec que nos dá um suporte necessário para tudo isso. Muito obrigada, boa tarde, que Jesus abençoe a todos nós. Queridos irmãos, está aí um vasto material trazido pela nossa irmã Luzia Ponte para nossas reflexões. Como ela disse, é pena que ela não pode estar falando mais, né, com a gente. Foi muito bom, né, ouvi-la, né? Que ela possa estar em outras oportunidades aqui junto conosco, dividindo todo esse material de conhecimento. Que o Senhor Jesus te abençoe, minha filha. Nós vamos passar agora a segunda parte do trabalho, que consiste na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores. Nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, o item 22, que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. E nos diz assim: ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito, ainda jovem no caminho do progresso, uma prova mais longa da que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhais dúvidas de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem e ao lado da sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer: seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que havereis de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la, e que o bom continuasse preso
a greva terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivesse na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que, enquanto estiverdes na terra, estarei em cativeiro. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. E agora nós vamos pedir aos nossos queridos irmãos de médio para se deslocarem para o seu local de trabalho. É necessário essa movimentação para que possamos aplicar os passes, mas que possamos ficar refletindo em tudo em que a nossa irmã Luzia trouxe hoje, na tarde de hoje, para nossas reflexões em torno da obra de Allan Kardec. Os nossos irmãos internautas, nesse momento, também possam se posicionarem, porque também receberão à distância toda a cota fluídica necessária para o seu caminhar diante da vida. Tenhamos, meu irmão, sempre esse pensamento positivo. Vamos agora emitir vibrações para aqueles entes queridos que se encontram enfermos nos nossos lares, nos hospitais, no manicômio, aonde jaz uma dor, que possamos levar um bálsamo, um consolo àqueles corações amigos. E vamos vibrar intensamente pelo nosso Brasil, por todos aqueles que estão junto conosco. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, é chegado o momento esperado por todos nós, que possamos, através de tudo que foi trazido nessa tarde, trabalhar os nossos sentimentos em torno desta obra grandiosa que o nosso querido Allan Kardec trouxe para todos nós. Permita, mestre, que possamos abrir as nossas compotas da alma para receber todos esses eflúvios que serão derramados das mãos do médium através dessa equipe espiritual, pedindo, Senhor, que envolva a nossa querida irmã Carmen Lúcia, que usará da palavra no momento do passe, e que todos nós possamos estar firme e resoluto nesta renovação. E assim, mestre, em Jesus, em seu nome, em nome dos trabalhadores incansáveis do Centro Espírita Leon Denis, em nome de Deus, que nós possamos dar por iniciado o momento dos passes. Graças a Deus. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, que nesse momento os nossos amigos espirituais, nossos anjos, guardiães,
possa começar a cuidar de nós, para que a gente possa olhar a cada irmão do caminho com a sua dificuldade, mas não desejando a ele o mal, desejando que ele cresça, que ele melhore, que ele entenda e compreenda esse momento. E nosso querido Fenelon, ele traz para nós aqui uma proposta que geralmente nós ainda, com a nossa ignorância da misericórdia de Deus, a gente fala mesmo. Se tem um homem mau e um homem que a gente acha que é bom, por que ele morreu e o outro que é mal ficou? Então, a gente vai sabendo da reencarnação. Se aquele que é bom, que a gente acha que é bom, desencarnou, foi para o plano espiritual, ele cumpriu a sua tarefa. E aquele que a gente acha que é mal, ainda não cumpriu. Como Deus é bom, justo, misericordioso, nos dá a oportunidade de reparar os nossos enganos, né? Então, Deus não ia nos tirar o direito desse irmão, dele refletir. Assim somos nós. Às vezes a gente faz uma coisa ou outra e depois, mais à frente, nós vamos refletir. E estamos dentro da doutrina espírita, como a nossa irmã bem disse essa tarde, né, nos esclareceu através da mensagem de nosso querido Kardec, que cada um de nós temos uma oportunidade de refazer os nossos erros, nossos enganos, através da nossa coragem de mudar. Se estamos na casa espírita, estamos aprendendo que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, né, nós estamos vendo lá a vida futura, lá na frente. Tudo que nós fizermos de bom, de coragem, de olhar para o outro, ele está errando, tá. Mas ele é tão meu irmão quanto o outro que a gente acha que é bom. E a gente tem também no nosso querido Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, a questão 918, que tem lá toda a característica do homem de bem. E às vezes a gente se considera homem de bem, mas ainda não, porque ainda temos alguns defeitos, alguns erros para corrigir, né? Então, também a reencarnação é uma oportunidade educativa que nos é dada como espírito, né? Que às vezes falhamos nas nossas missões, nas nossas tarefas, né? Seja elas grandes ou pequenas, que nos foi dada para que a gente aprenda a compreender os desígnios de Deus. O que Deus quer que nós fazemos um para com os outros, né? Então, Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível sua aprovação. Por quê? Porque ele também se esforçou, ele procurou se melhorar, ele procurou aprender e colocar em prática. É o que estamos fazendo aqui nessa tarde de hoje. Apreender para colocar em prática em nós. Mas às vezes a gente aprende e quer que o outro faça. E a gente fica, não, mas eu agora não posso, né? Então, nós também não devemos julgar diante da morte de um homem de bem que em seu lugar fosse um mau homem, porque aquele que parte já concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja nem principiado, né? Porque às vezes eu acho que já completei tudo, estou na casa espírita, eu vou na Malé, eu faço bem, eu ajudo o meu próximo, mas às vezes a gente nem começou. E o outro que foi, ele veio, ele se esforçou, ele se sacrificou, ele renunciou, ele fez aquilo que estava dentro da condição dele. Mas também nós não temos o olho crítico, espiritual, de dizer, foi um homem de bem, ele saiu daqui, cumpriu todos os deveres. Só Deus e o plano espiritual que pode determinar isso. Então, Deus é justo e não permitiria que o mau homem faltasse tempo para concluir sua tarefa. É igual ele está fazendo conosco. Se estamos aqui, estamos aprendendo.
Já pensou se Deus falar assim, ah, Carmen Lúcia, você aí vem para cá, mas eu ainda nem acabei, nem comecei, como é que eu vou? Então, cada um de nós estamos tendo a oportunidade de olhar para dentro de nós, de aprender as coisas boas que o plano espiritual traz para cada um e fazer o melhor possível, né? Porque eles não exigem aquilo que nós ainda não podemos cumprir. E Deus também nos dá a reencarnação, não como castigo, e sim como uma medida educativa, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Então, queridos irmãos, que nesse momento cada um saia daqui com o seu coração aconchegado, consolado, com as palavras, com o exemplo que o nosso querido Kardec trouxe para nós, que nós possamos fazer o mínimo, que é lá dentro do nosso cadinho, na nossa casinha, junto aos nossos familiares. Complicadinho como cada um de nós, né? Mas que merece todo o nosso carinho, todo o nosso desejo, né? E que façamos o melhor possível. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Como foi bom essa tarde estarmos aqui refletindo em torno desta obra abençoada, trazida pelo nosso querido Allan Kardec. Rogamos, Senhor Jesus, que possa fortalecer a cada um de nós nessa compreensão, nesse entendimento tão claro que a doutrina espírita nos traz na tarde de hoje. Que essas forças do bem possam gerar essas energias positivas em cada um, vivenciando e amparando através desses mensageiros de luzes que nos fortalece, que nos dá ânimo para prosseguir a nossa jornada. Jamais esmorecermos, mediante dos percalços da vida, tenhamos como meta a figura do Mestre Jesus, que nos trouxe grandes ensinamentos, e nós ali estávamos reunidos, ainda crucificando. Que tenhamos em mente que somos espíritos imortais, trabalhando os nossos sentimentos e desenvolvendo as nossas potências da alma, à medida que vamos clareando as nossas mentes. E assim, Mestre Jesus, agradecidos estamos, agradecido a essa lente de espíritos bondosos do Centro Espírita Leon Denis, que nos faculta essa oportunidade dos estudos, do trabalho, de dedicação, que é refletida em nós mesmos. E assim, em seu nome, em nome dos mentores espirituais, aqui presentes, e em nome de Deus, nós te pedimos, Senhor, a permissão para darmos por encerrado esse momento de estudos e passe, mas fique junto de cada um de nós, nos fortalecendo para prosseguir a nossa jornada. Graças a Deus.